Olá, seja bem-vindo aqui ao canal. E hoje eu vou trazer uma discussão bem interessante aqui para vocês, tá? Qual o período ao qual Jesus nasceu? Onde ele nasceu? E isso aqui talvez se torne uma série aqui do canal para a gente trabalhar com isso daí, tá? A primeira pauta a se discutir aqui é qual ano ao qual Jesus nasceu. E hoje na história se trabalha muito com a questão dele ter nascido entre o período 4 a 6 a.C. Mas por que isso daqui é assumido? Bem, nós temos a primeira citação ali utilizada para se trabalhar com isso no próprio livro de Mateus, tá? Onde Mateus fala que Jesus ele nasceu durante o período do reinado do rei Herodes, né? Um pouco antes dele morrer, né? E já que o período do reinado do rei Herodes foi mais ou menos do ano 47 a.C., ele passou mais ou menos 37 anos em pleno governo, tendo seu fim mais ou menos ali no ano 3 a 4 antes de Cristo. Então foi mais ou menos neste período ali que Jesus teria nascido, entre mais ou menos o ano 4 e o ano 6, para darmos um tempo suficiente ali para Jesus ter nascido e um tempinho para o rei Herodes ter morrido. Não iria ter algo registrado de forma confiável, né? Então teria que se dar algum grau de confiabilidade ao discurso, né? Utilizando um demarcador da sua época, né? Ah, Mesmo Ehrman, por exemplo, que não assume essa ideia de que Jesus tenha realmente nascido no período ali do rei Herodes, talvez ele assuma também, né, a possibilidade de ele ter nascido em um período próximo, ou mesmo ali no finalzinho do governo, ou pouco tempo após, né? Faz muito sentido ali para mais ou menos a idade que nós estipulamos que ele tinha ao morrer, né? Compreendendo isso daqui, tá? Excluindo a questão do censo de Quirino, porque realmente está errado essa informação que se ele nasceu no censo de Quirino, então ele nasceu no ano 5 ao ano 6, nós teríamos que trabalhar mais ou menos com essa ideia realmente pautada no rei Herodes, tá? Trabalhando com essa questão, nós conseguimos aqui enumerar mais ou menos entre 4 e 6. Se nós formos trabalharmos com a ideia do censo de Quirino, ele teria nascido mais ou menos no período do ano 5 a 6 depois de Cristo, ao invés do AC, né, antes de Cristo, que é o que é trabalhado formalmente, né? Sobre a região a qual Jesus nasceu. Será que ele realmente nasceu em Jerusalém, né, como nós vemos ali nos livros de Mateus, né? Eu acho que Lucas também traz essa mesma ideia. Acontece que é bem improvável, né? Mas por que é improvável, Flávio? Vamos aqui começar pelo princípio aqui utilizado por Mateus, né? Onde ele foi ali fugir, né, ali do massacre que estava ocorrendo ali durante o reinado de Herodes. O que, caso isso realmente tivesse acontecido, de alguma maneira nós deveríamos ter algum registro dessa ação, né? Como é que o rei Herodes faz isso daí, mata diversas pessoas ao decorrer do tempo ali, praticamente um genocídio, né? E nós não temos registro nenhum. Alguns historiadores trabalham com a perspectiva de que, talvez porque a região ali onde Jesus vivia não fosse uma região muito povoada, logo tal ação não iria lá, vamos dizer assim, ser registrada, já que seria uma matança assim, de certos grupos ali que seriam bem pequenos e que no fim, mesmo tendo essa matança na região ali da Galileia, né, em alguns lugares da Galileia, né, acabaria que não iria estar tendo muitas vítimas e por causa disso não iria ser registrado, né? E diversas coisas ali naquele período também acabavam não sendo registradas. Então, isso seria uma desculpa para o silêncio das fontes, né? O que eu acho bem complicado de se aceitar. Eu prefiro a perspectiva utilizada pelo Erma de que, já que não tem nenhum registro relatando isso daí, logo aparenta que este conto ali não é verídico, né? Então, ou essa construção teve realmente esse interesse de aproveitar essa figura ali, né? E já que ela era uma figura conhecida por ser cruel, né? Aproveitar isso daí e ter colocado neste período ali para dizer que, olha, não há muitos problemas em aceitar, né? Que esse Herodes ali pediu realmente para matar as crianças, já que ele era uma pessoa com um caráter bem duvidoso. Então, a primeira questão é: existe esse aspecto sim de se trabalhar com Jesus nascido do ano 4 a 6 depois de Cristo, e isso é o padrão, mas isso é discutível, principalmente por causa do Evangelho de Lucas. Lucas traz a ideia de que Jesus nasceu durante o período do censo de Quirino, e o censo de Quirino ele ocorre quando? Mais ou menos entre o ano 5 e 6 depois de Cristo. Ou seja, há um gap de 10 anos para uma referência, a referência de Mateus, para a referência de Lucas. E como se resolve isso? Muito provavelmente as pessoas estavam tentando encontrar uma desculpa para o período do nascimento deste personagem, já que não se tinha uma certeza exata no qual período ele nasceu.
E mesmo na ideia do Lucas, que na ideia de Lucas você precisaria sair de sua cidade para fazer censo em outro lugar, me parece também bastante fantasioso, porque o censo romano não pedia para que você saísse da cidade onde você vivia. Comumente, você fazia o censo aonde você morava. O censo já tinha justamente este caráter de ser feito para compreender quantas pessoas viviam naquele local. Aí você teria um controle dos impostos, né? Se você vivesse em uma cidade e fizesse o censo em outro, você não saberia quantas pessoas viviam em cada localidade, né? Ah, algumas questões ali são debatíveis, porque já que pela cultura judaica, às vezes esse tipo de coisas eram feitas ali na terra natal dos seus pais, e Roma, de certa forma, era permissiva para algumas características da cultura judaica, isso poderia ter acontecido, dele ter ido fazer censo em outro lugar. Mas não é algo que faz muito sentido, né? Não é o padrão. E na história a gente trabalha normalmente com as regras, e não com exceções. Então, se Jesus realmente existiu, faz mais sentido ele ter nascido em algum lugar ali da Galileia, né? Sei lá, em Nazaré, por exemplo, né? Tanto que nos primeiros livros, né, você vê que é ressaltado o tempo inteiro ali Jesus o Nazareno, Jesus o Galileu. Se ele tivesse nascido em Jerusalém, ele não era nazareno e nem era galileu, porque Jerusalém, ele não ficava ali na Galileia, né? Já ficava ali quase entrando na Palestina, né? Que são regiões geográficas um pouco diferentes e ficariam meio sem sentido tais conotações. É basicamente essa perspectiva padrão, né? Jesus nascido em Jerusalém é uma visão bem minoritária, né? E se tem que se ter um exercício muito grande para se dar esse tipo de desculpa. Então é preferível você trabalhar com aquilo a qual parece mais fácil, vamos dizer assim, mais aceitável, né? E normalmente é assim que se trabalha com história, né? As respostas tendem a ser as respostas mais simples, tendem a ser aquelas que se demonstram ser mais verídicas. E eu acho que vou acabar essa primeira cena desse primeiro vídeo aqui, né? Depois eu vou fazer uma série, talvez explicando sobre como surge o movimento ali de Jesus, ou como ele morre, ou algo assim do tipo, tá? Até então, muito obrigado pela sua presença. Até o próximo vídeo. Tchau.